Olá, meus queridos, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu me chamo Robes Brito e hoje eu vou estar na ilustre presença do meu amigo, um cara que eu tenho grande admiração por sua pessoa, por seu caráter, por sua simplicidade. Então, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Seja muito bem-vindo ao meu canal. Agradeço demais por sua presença É isso, meu irmão. Estamos aqui. e espero que a gente consiga trazer bastante conteúdo aí para o pessoal e Que vai bom. ser bom. Com Começa certeza. se apresentando para a turma. Pois é, pessoal. Eu me chamo Davi Ferreira. Sou cirurgião dentista aqui na cidade de Garanhuns. Né? Sou natural daqui, né? Amo a minha cidade. E tenho um ciclo de amizade muito bom nessa terra. E, enfim, além de todas as qualidades que ela tem, né? Como o clima, por exemplo. Sempre amei Garanhuns. Fui, né, estudar em Caruaru, uma cidadezinha aqui perto. E me formei em odontologia lá. Não era, assim, inicialmente a área que eu tinha certeza que iria exercer. Existia, assim, uma certa dúvida, mesmo no momento que eu iria cursar. Mas acabou que eu creio que Deus tem planos para nós. E mesmo em meio da dúvida, Ele me colocou lá por algum motivo, né? Que hoje eu entendo perfeitamente qual motivo Ele me colocou lá naquele momento, mesmo sem ter a certeza que iria ser a profissão da minha vida. Então, é isso. Eu sou formado pela ACES Unita, né? Passei um período lá de 5 anos e hoje atuo aqui na área de implantes dentários, enxertos ósseos e estética oral. E coordeno a clínica, onde lá somos 5 dentistas, né, no total. Perdão, 6 agora, que a minha esposa também se formou no ano passado. E a gente está lá com essa equipe, né, de 6 dentistas, alguns colaboradores, e a gente está tentando fazer história, né? Na nossa cidade e transformando aí bastante sorriso. Se você tinha alguma dúvida, se era esse o propósito de Deus para sua vida, com certeza você já resolveu isso. Ele já deixou isso bem claro. Acho que todas as pessoas que já foram atendidas por você, inclusive eu, Uhum. você transformou o meu sorriso. Eu tinha um Certeza. sorriso que eu tinha vergonha de sorrir, na verdade, e eu fui lá, disse, Davi me ajuda. Ele me ajudou, foi rápido, consegui sorrir, consegui voltar a ter uma felicidade, Uhum. aquele sorriso feliz. Porque, É, assim, até você pode falar um pouquinho sobre isso, sobre o sorriso, né? é, Porque isso traz muito sentimento, muita coisa envolvida. claro, com certeza. Vê, o sorriso, ele libera um hormônio, né? Um hormônio muito conhecido como ocitocina, por exemplo. Então, a partir do momento que a gente tem esse ato de sorrir, estamos a todo momento liberando hormônios que eles são, sem dúvidas, benéficos, né, para o nosso corpo. Para ficar bem simples de todo mundo entender, né, muitas vezes a gente tem um público da saúde, mas também tem outro público que está nos escutando que não entende tão bem essa parte. Mas esse hormônio, ele caindo bastante, vai estar, assim, mais susceptível a, por exemplo, problemas psicológicos, ansiedades, enfim. Então, sem dúvidas, uma pessoa que tem uma frustração de sorriso, ela vai ter problemas emocionais e até mesmo uma dificuldade de se relacionar, né? Então, a relação interpessoal daquela pessoa, ela é afetada. E a partir do momento que essa relação interpessoal ela é afetada, afeta consequentemente em tudo na vida. Não só em casa, mas fora de casa, na sua vida pessoal, profissional e tudo mais. Então, assim, eu tenho vários relatos, vários pacientes que têm hoje o sorriso transformado, onde essa pessoa hoje vive uma vida totalmente diferente, mais extrovertida, fecha mais negócios, financeiramente teve uma evolução muito grande. Então, a gente acompanha essa parte não só robótica de sorriso do paciente, mas também como um todo, né? Esses pacientes que tiveram essas evoluções profissionais e pessoais e assim, cara, é realmente algo muito incrível e muito bom de acompanhar essa parte pessoal e profissional. A gente vê uma evolução muito boa. Tem é relacionado à depressão, ansiedade, a questão do sorriso consegue ajudar as pessoas a... Com certeza, porque o fato de você estar com esses hormônios, que não é só um, mas a ocitocina é um deles, né? Que é muito conhecido como o hormônio do amor. Então, a partir do momento que você tem esse hormônio, é susceptível a ter realmente problemas de ansiedade. Pacientes que, por exemplo, ao sorrir, bota a mão, né? Essa pessoa, será que ela consegue ter uma conversa numa roda de amigos? Será que ela está aberta a conhecer novas pessoas? Então, a partir do momento que a gente conversa, né, tem um estudo que fala que 60% do olhar ele vai para o sorriso. Então,
A nossa face, ela tem nariz, tem olhos, orelhas. Então, o que que acontece? 60% é um número muito alto. Então, se você é uma pessoa aparentemente bonita e você tem um sorriso danificado, isso vai impactar diretamente na sua comunicação e na sua relação interpessoal mesmo. Porque o ser humano, ele é, claro, uma pessoa que julga, né? O ser humano, ele julga a partir do momento que ele olha. Então, isso é carnal, não tem como a gente mudar, né? É da essência do ser humano. Então, muitas vezes, a gente acaba julgando automaticamente a partir do momento que a gente vê uma pessoa sem dentes, uma pessoa com dentes totalmente danificados, né? Meio que também isso é cultural aqui no Brasil, né? Você vai olhar de uma forma mais ampla, em alguns países da Europa, por exemplo, é muito comum você ver pessoas com o sorriso muito danificado e elas não estão nem aí. E meio que para elas isso é comum. Então a gente tem que entender também que muitas vezes está relacionado à cultura daquela região. Por exemplo, vamos supor, um garçom no país que a gente vive. Obviamente que ele tem que ter um sorriso aparentemente legal, porque, poxa, ele está falando com os clientes, ele está ali, tem que ter um bom hálito, né? E é muito comum você ver relatos na Europa, por exemplo, o cara não liga, tipo, ele contrata aquele garçom, mesmo que ele tenha, tô falando garçom porque é um exemplo, mas isso inclui todas as profissões. Ele contrata sem nenhum problema aquela pessoa que não tem dente, aquela pessoa que tem um mau hálito, aquela pessoa que tem os dentes amarelados, porque isso é cultural de lá. Então a gente tem que olhar também com esse olhar mais amplo. Essa parte do sorriso ser bonito, ele está associado à parte emocional e também cultural. Entendi, perfeito. Você se especializou na questão do implante. Isso. A minha especialidade, eu sou pós-graduado em implantodontia, né, e tenho cursos também voltados para a área da prótese. Quando a gente fala prótese, muitas vezes a gente acha que é só aquelas próteses removíveis, né? Aquelas próteses antigas que o pessoal chama de chapa. Mas, não. A especialização de prótese, ela tem assim, um mundo. Tem muita área além das próteses removíveis, como prótese sobre implante, né? A parte estética em si, como laminado cerâmico, né? Que são as porcelanas, né? As lentes de contato, as famosas lentes de contato. Então, assim, eu tracei a minha carreira odontológica toda voltada para a parte estética, inicialmente. Eu comecei realmente me especializando em tudo que era de estética oral. Então, facetas de resina direta, né? Facetas de porcelana, próteses removíveis, próteses fixas. E eu tracei toda a minha carreira inicialmente voltada para essa área. Eu sempre fui muito apaixonado e sempre tive uma facilidade de mexer com isso bem tranquilo. E logo em seguida, eu sempre gostei muito de cirurgia também. Então, por que não associar o útil ao agradável? E acabei fazendo uma especialização em implantodontia, né? Que também engloba essa parte de enxertos ósseos, né? Enxertos gengivais e por aí vai. Hoje a minha área ela se completa. Então, além do meu paciente, quando ele me procura para fazer a cirurgia do implante, eu também já faço a parte estética, entende? Então, hoje eu associo os dois. É, Completa ali das coisas. com certeza. Fala para mim quais foram as tuas principais dificuldades. Veio, as minhas principais dificuldades na odontologia, ela começou muito assim, a partir do momento que eu me formei, sabe? Durante o curso, a vida acadêmica até que foi tranquilo. Apesar de exigir muito estudo, exigir muito tempo, né? Mas a partir do momento que eu me formei, eu encontrei uma certa barreira da classe mesmo, sabe? Sendo bem sincero, assim, fui abraçado, né, por alguns profissionais, mas outros, mesmo sem me conhecer, meio que não queria muita conversa. Realmente ignorava, ou talvez não confiava, enfim, sentia uma certa dificuldade dentro da classe mesmo, vamos dizer assim, de inclusão dentro da classe como dentista em Garanhuns. Mas isso é nacional, isso é mundial, na verdade, porque, de certa forma, muitos profissionais, eles olham novos profissionais como uma concorrência. E, assim, isso é questão de maturidade mesmo, de cada um, e olhar pessoal de cada um. Essa minoria que me abraçou, que me acolheu, que me ajudou, que essa alavancada que eu dei na profissão, teve, sim, pessoas que me ajudaram bastante, né? E que, assim, são pessoas que eu sou grato demais,
E desde o início eu sempre tive essa ideia que o sol ele nasce para todo mundo. Amanhã todo mundo vai ter a oportunidade de correr atrás do seu sonho, de fazer o que realmente você gosta e vai ter a oportunidade de tentar mostrar o seu melhor, sabe? E eu sempre comecei com pessoas assim, ao meu lado. Então é isso. A maior dificuldade foi a aceitação da classe. E essa aceitação, essa dificuldade de Uhum. aceitação, eu te tornou uma pessoa, dissesse assim, eu vou fazer diferente, eu vou ajudar outras pessoas. Também. Na verdade, isso já parte mesmo de mim, sabe? Eu sempre gostei muito de ajudar o próximo, independente da área, sabe? E independente também até mesmo da parte espiritual. Porque inicialmente eu tinha um direcionamento espiritual dentro da minha casa, mas não tão intenso e não tão forte. Mas já é da essência dos meus pais e da minha família nos criar dessa forma. Então, assim, a gente sempre teve muita essa visão de ajudar o próximo. Então, era muito comum para mim ver os meus pais ajudando as pessoas. E isso sabe que vem de casa, né? Boa parte vem de casa. Então, eu aprendi com eles, né? Não tinha como ser diferente. Os meus pais realmente eram bem posicionados em relação a isso. E, consequentemente, assim que eu me formei e tive a oportunidade de ajudar outras pessoas, eu sempre faço isso. Sem dúvidas, para mim é uma das melhores partes, sabe? Da nossa vida é poder sim ajudar o próximo e dizer, poxa, vou fazer algo de bom para aquela pessoa. A gente estava falando ainda há pouco sobre a Hum. questão da base familiar, da estrutura familiar. Uhum. Muito importante na nossa vida, de fato. A gente ter uma família unida, os pés no chão, que cria seus filhos, dá atenção, dá amor, dá carinho, proporciona estudo. Uhum. Mas tem algumas pessoas que não têm essa estrutura familiar. É. Qual seria um conselho que você daria para uma pessoa que está se formando em odontologia, mas que ela não teve esse É. suporte? Aham. É interessante que essas diferenças, elas sim vão, né, influenciar bastante no futuro daquela pessoa. Né? Você comparou, né, justamente uma base familiar, uma estrutura familiar bacana, em contrapartida outra pessoa que não teve essa mesma oportunidade, vamos chamar assim. Obviamente que é mais difícil para essa pessoa, né? Porque isso realmente vem de acordo com a criação, isso é uma construção. Mas hoje o que eu poderia falar é que você precisa se apegar em pessoas que possam te ajudar, pessoas de bom coração, né? Fiquem atentos, né? Obviamente tem pessoas que podem atrapalhar. Eu sempre digo que, independente de quem seja, mas se você tem alguém que te carrega para baixo, tipo uma âncora, sabe? Quando você tenta andar e você fica ali meio travado. Então, se afaste dessa pessoa, independente de quem seja. Seja, eu sei que é duro falar isso, mas seja um parente de primeiro grau, uma família, um irmão, enfim, de segundo grau, um primo, ou até mesmo dentro de um relacionamento, por exemplo. Se você tem algum relacionamento, seja um relacionamento amoroso, um namorado, um noivo, enfim, alguém que esteja te puxando para baixo, eu te aconselho que você se afaste dessas pessoas. Eu sempre gostei muito de falar sobre estatística. E tem algo clichê que sempre falamos, que é que somos um pouco das três pessoas que mais convivemos, né? Então, se o nosso caráter, a nossa formação, ela é um conjunto das três pessoas que convivemos e você tem alguém ali que está te carregando para baixo, alguém que fala mal do teu estudo, do teu trabalho, que bota defeito em tudo, pessoas realmente negativas que ficam te puxando para baixo, o conselho saia de perto dessa pessoa, porque sem dúvidas ela não vai te acrescentar em nada. E é muito comum a gente ver, assim, pessoas que não tiveram essa base ali familiar ou uma estrutura de pessoas que pudessem ajudar assim, alavancar no estudo ou na profissão. É muito comum que você veja que tem pessoas assim. Até mesmo pessoas, como eu falei, dentro da própria casa. Então, não estou dizendo que é para você se intrigar, estou falando que é para você não conviver. Existe uma diferença muito grande, né? Que Deus ele nos pede para a gente amar o próximo como a si mesmo, mas ele não pede para a gente conviver e estar admirando coisas erradas, concorda? Então, se você não concorda com aquela atitude daquela pessoa tá te atacando, tá te puxando para baixo, para que conviver com uma pessoa como essa? Então, ama aquela pessoa, mas não conviva com ela, porque você vai ser um pouco do que ela é. Isso é fato. Às vezes você está na faculdade ainda. Uhum.
é ter um amigo de sala que também Isso. faz o curso com você e Aham. fica te desmotivando a concluir o curso, ou começa a falar ruim ou mal do curso. Uhum. Ah, esse curso aqui tá ruim. Esse curso Isso, fala da parte financeira, que não vai dar dinheiro, e que não vai dar certo, e que é muito difícil, ou enfim, fica botando terra. não Botando terra. desiste, mas te incentiva a desistir. É desse jeito. É uma das pessoas que você tem que se afastar. Com certeza. É o primeiro conselho a quem eu realmente, assim, me importo, os meus alunos, por exemplo, toda vez que eu vou dar uma aula, que é a primeira aula daquela turma, uma pessoa que nunca teve aula comigo, eu nunca dou a aula sobre o assunto. Por exemplo, eu estou dando uma aula de, sei lá, deixa eu pensar aqui uma cadeira que eu ministrei, anatomia dentária. Então não tem nada a ver anatomia dentária com essa parte de relação interpessoal, de motivação. E toda aula que eu dou pela primeira vez a um aluno, eu não falo sobre aquele assunto, sobre, por exemplo, anatomia dentária. Eu falo primeiro sobre essa parte de relação interpessoal, de motivação. Então, assim, é um conselho não só de um professor, mas também de um amigo e de um irmão. Isso. É realmente um conselho que vai muito além do meu dever como professor de uma faculdade, né? Vai mais um conselho de um irmão em Cristo, vamos dizer assim, como dever aí já espiritual, né? Como um dos motivos que Deus me colocou onde Ele está colocando, né? Eu vejo que Ele tem me colocado em ambientes justamente para eu alcançar pessoas não só pela profissão e não só pelo que eu conheço, né? Mas para espalhar sobre o reino dele. Então, eu tenho tentado fazer isso. É fundamental. Certeza. Fundamental. A gente tem que estar tudo alinhado na nossa vida. Certeza. Vida pessoal, com a vida, com a nossa vida espiritual, né? Uhum. Muitas pessoas, elas acabam que deixam a vida espiritual de lado e É. deixa que seria a primeira coisa que a pessoa tem que fazer é estar Uhum. bem com Deus, Certeza. estar bem espiritualmente, tá bem Uhum. cheio do Espírito Santo. Com certeza. Isso com certeza vai trazer uma energia boa e a gente vai poder transmitir Claro. essa energia para outras Exato. pessoas. Com certeza. E assim, independente de crença, né, Robs? Por mais que eu esteja atendendo um paciente, às vezes tem diferenças de religião e tal, mas não é sobre isso. É sobre o tratamento que eu estou dando a ele. Então, para que eu possa falar de Deus, não necessariamente eu preciso ler um versículo para ela e explique aquele versículo, né? Não preciso necessariamente estar pregando. Então, falar de Deus sem precisar falar, ou seja, em atitudes, né? No acolhimento que eu dou aos meus pacientes. Então, quem já foi meu paciente sabe. E ainda mais recentemente, depois que eu estou com esse olhar mais espiritual, que tenho dado, né, o carinho, a atenção e vai muito além de um tratamento odontológico, né? Vai realmente esse atendimento humanizado que a gente tenta ao máximo fazer. Então, além da parte espiritual que evoluiu, existe justamente a parte familiar também, né? Você sabe que a gente, quando tem seres que dependem de nós, né? Os filhos, as bênçãos de Deus, a gente se torna pessoas melhores, né? A gente tenta tirar um pouquinho da parte ruim. Com certeza. A gente vai falar um pouquinho sobre a questão familiar daqui a pouco, Aham. mas puxando o gancho ali da universidade como professor, queria que você explicasse para a galera aí como foi que surgiu o convite. Só vocês. Veio. A faculdade FIC, né, onde eu leciono hoje, ela está no mercado há muito tempo, né? Ela é referência em várias cidades, em Arco Verde, por exemplo, de onde ela realmente é a sede, é referência em várias áreas, como enfermagem, farmácia, outras áreas da saúde, né? Inclusive agora recentemente, aqui em Garanhuns, ela tirou nota 5 no MEC em Direito, né? No curso de Direito, para Garanhuns isso é muito bom. Então, a faculdade FIC, ela é uma referência, né, na nossa região. Então, o curso de odontologia, ele começou há 3 anos atrás, aqui em Garanhuns. Então, junto com outra faculdade, que é a Uninasal. Então, a FIC, ela iniciou com alguns professores e o coordenador do curso de odontologia da FIC, ele é um amigo meu e também ele se formou na mesma turma que eu, lá em Caruaru, que é o professor João Paulo. E ele era coordenador do curso de odontologia aqui da FIC. E, enfim, ele passou por alguns problemas de saúde, né? Ele teve burnout, e é aquela problema de saúde que você tem excesso de trabalho. E ele acabou precisando sair da instituição, e antes de sair, ele indicou a minha pessoa para que pudesse substituí-lo. Como ele já me conhecia, a minha parte profissional, sabia que eu iria honrar,
né, essa indicação dele. E aí ele indicou, eu também já tinha uma boa relação pelo meu irmão ser professor da faculdade de lá, antes de mim mesmo. Então, o Diogo, né, ele já era professor da FIC. E aí já era também um gancho ali para me ajudar a acabar recebendo esse convite, né? Então, por ser irmão de Diogo, que já estava dando aula lá na FIC, e também a indicação do professor João Paulo. E aí iniciei, aí logo no início do curso, acho que os alunos estavam no segundo período ainda, estava bem no início, hoje eles estão no sexto período, já fazem 2 anos e meio que eu estou lá com eles. Então, realmente foi um convite muito bacana, que mudou bastante a minha vida profissional, né? E pessoal também. A gente tem enxergado com outro olhar a profissão. E eu também penso assim, sabe, Robson, que ser professor é algo muito difícil e ao mesmo tempo muito prazeroso. E realmente é para quem ama, né? Quando a gente fala, é clichê falar isso, mas o professor ele realmente ama o que ele faz, para ele ser o realmente professor, né? Então, para ele honrar o dever de ser professor, ele tem que amar a profissão. E eu estou lá justamente por isso, não por outro motivo. Sabe, eu amo realmente ensinar e passar conhecimento para as pessoas. É como que você acaba estudando muito e vendo que você pode ir além do simples consultório ali. Você está só entre quatro paredes entregando o teu melhor aos teus pacientes. E por que não ajudar cientificamente a nossa profissão? Era uma pergunta que eu me fazia bastante. Por que não ir além, né? Então, ajudar de forma científica a nossa profissão a melhorar cada vez mais. Então, esse intuito aí de estar agregando na ciência odontológica e também agregando como para os meus alunos, né? Eu estou aqui justamente para isso, para alavancar o conhecimento deles e ajudar eles da melhor forma possível para atingir o sucesso. Tentar também fazer com que eles não sofram algumas coisas que eu sofri, sabe? A gente que é professor fica nessa visão de tentar protegê-los e tentar dar conselhos para que eles possam ir pelo caminho, vamos dizer assim, não mais curto, mas o caminho mais confortável, o caminho mais firme, né? Passos direcionados e não passos aleatórios e falsos, né? Menos dolorosos. Isso. Davi, fala pra gente agora uma inspiração, uma pessoa que você se inspirou, que você disse, caramba, eu tenho admiração por Essa essa pessoa. pergunta é muito massa, bicho. É interessante que a odontologia não era a minha primeira opção, né, de profissão. Os meus pais, eles são contadores, e aí tudo indicava que eu iria para essa área. E um certo dia, o compadre do meu pai, o meu pai, ele é padrinho de Murilo, que é filho de Dr. Hugo, sabe? E esse dentista foi da casa dos meus pais e tem aquela amizade e tal, eles se gostam muito, são compadres. E aí eu conversando com o Dr. Hugo Rodrigo, e ele acabou me mostrando alguns livros da área dele, e eu comecei a viajar naquele mundo ali da odontologia, e é um cara que me inspirou bastante, um cara que me estimulou muito, inclusive foi um dos anjos aí da odontologia que Deus mandou e me alavancou bastante profissionalmente, sabe? Ele me ajudou muito durante a faculdade com estágios voluntários, né? Eu estagiei bastante com ele e ele, assim, foi o cara que, vamos dizer assim, que Deus usou para abrir os meus olhos, que ele me queria nessa área. Então, a gente sempre diz isso, né? Que Deus, ele tá ali usando pessoas para nos mostrar. Então, a pessoa que eu tenho para dizer hoje que eu tenho uma admiração e que me deu esse norte foi o Dr. Rodrigo. Ele realmente tirou as vendas dos meus olhos assim. Deus mandou ele tirou as vendas e eu disse, poxa, é essa área que eu quero. E além dele ter feito isso, ele ainda fez mais por mim. Como eu tomei a iniciativa de cursar odontologia, ele disse, eita, rapaz, aquela conversa realmente foi boa, né? Tu tá cursando odontologia, ele ficou super feliz quando viu que eu passei no vestibular. E além disso, ele disse, olha, o que você precisar, tamo junto. Conte comigo. E aí eu aperrei ele bastante. Eu fiz estágio com ele, praticamente até me formar. E ele me deu a mão mesmo. Então, que exista mais Hugos na vida de outras pessoas, Exatamente. né? Por mais Siga outros aí, de outras pessoas, por mais Davis aí, que eu tô também seguindo esse mesmo caminho.
E é muito bom quando você é ajudado e também um dia consegue ajudar. É uma forma de hoje eu dizer assim, obrigado, gratidão pelo que você fez comigo, quando eu estou ajudando outras pessoas, né? Então, eu sinto a necessidade de ajudar também por ter sido muito ajudado, né? Entendi. Agora vamos falar um pouquinho sobre a vida de Davi fora do consultório. Boa. Vamos Quais embora. são seus hobbies? Rapaz, eu gostava muito de futebol, né? Recentemente eu rompi o ligamento do meu joelho jogando com os meus alunos em um torneio lá, que teve lá na faculdade. E tem outros hobbies também. Eu gosto muito de tiro esportivo, né? Eu sou CAC, gosto muito de tiro esportivo. É um esporte que realmente, assim, eu me desligo do mundo e descarrego ali o meu estresse, brinco, enfim, me autodesafio, né? Nos stands abertos, onde a gente faz o tiro em movimento, enfim, é muito bom. Eu tenho esses hobbies e o melhor de todos, né? Fora do consultório, o melhor hobby que eu tenho é curtir a minha família. Perfeito. Sem dúvidas, esse hobby aí, se eu pudesse, até aumentaria a quantidade de tempo com eles. Mas a gente sabe que para tudo tem sua hora, para tudo tem seu momento. E hoje a gente vive um momento bem tenso na profissão e é necessário que a gente invista dentro da profissão, né? Então, é justamente o que eu faço hoje, visando um tempo até maior de qualidade com a minha família. Isso, perfeito. Me fala a diferença de Davi sem filho e Davi pai. Rapaz, essa aí é pesada, viu? É. É muito boa. O meu primeiro filho, né, Isaac, sem dúvida é um presente de Deus para minha vida. Ele veio de uma forma que eu não estava aguardando, foi inesperado realmente, foi uma surpresa para todos nós. E assim, sem dúvidas, é um marco na minha vida. Isaac, ele foi uma nova estação na minha vida. Então, assim, tudo mudou, né, depois que ele chegou, não só como pessoa, mas como profissional. E é interessante como a gente consegue enxergar o que o nosso pai ele sente por a gente, sabe? Eu estava em um almoço dia de domingo com meus irmãos e eles fizeram essa pergunta para mim, bicho, qual é a sensação de ser pai? Porque lá em casa eu fui o primeiro pai dos filhos, né? Uhum. Tu é mais novo? O mais novo. Então somos três, né? Existe eu, Diogo e Diego. Diogo é o mais velho, ou o do meio, Diego é o mais velho. E aí, o que que acontece? Como eu fui o primeiro pai de nós três, aí ele perguntou, e aí, qual é a sensação de ser pai? Eu disse, bicho, eu vou tentar resumir em poucas palavras. Você acha que sabe o que o nosso pai sente por nós, mas a verdade é que você não sabe. Tem E eu não ideia. sabia. Irmão, por mais que você tente decifrar o que o seu pai sente por você, você nunca vai saber, enquanto você não se torna pai. E eu tô aqui para lhe confirmar isso, bicho. Eu realmente só entendi o que meu pai, os meus momentos que eu me tornei pai de um filho. Então, assim, eu sem dúvidas me tornei uma pessoa melhor, um filho melhor, um profissional melhor. E tudo que eu venho a fazer, eu penso, poxa, o que eu queria que Isaac fizesse? E vê que pergunta forte. Isso é muito intenso. Tipo, então tudo que eu venho a fazer dentro do meu consultório ou fora do meu consultório, eu penso, poxa, o que eu queria que Isaac fizesse? O que é que eu quero que ele seja para as pessoas, para o mundo? Então eu tenho que ser essa pessoa, entende? Então, assim, isso me joga uma responsabilidade muito forte. Essa é uma bênção de Deus, é um desafio, é o melhor desafio que um ser humano pode enfrentar, é o desafio de formar o caráter de um ser. Então, é muito massa isso. Sou muito grato a Deus de poder ser pai. A gente sabe que acontece de muitas famílias não conseguir, né? Então, eu sou muito grato a Deus por essa dádiva, né? Sem dúvidas, é um fruto aí da nossa família. Foi o primeiro fruto, agora temos mais um, né? Chegou a É princesa uma agora. princesa agora para quebrar o coração do pai. Uma É diferente. princesinha. Aí já conta pra gente a diferença de ter um filho homem. Eu acho que já tem um sentimento ali de Tem ser já. filho mulher já, né? Por mais que ela seja bem novinha, ela tá com 7 meses, mas tem uma diferença bem grande, bicho. É incrível que até o próprio Isaac mesmo, ele diz, pai, a gente tem que proteger o Lala, né? Eu digo,
Ela é filho. A gente tem que proteger ela, porque ela é nossa princesa. Então, é muito diferente. E, assim, o sentimento de amor é bem parecido, mas a forma como a gente lidar com as situações é diferente, né? A gente sabe que a própria palavra de Deus fala, né, as diferenças do homem para a mulher dentro de uma casa. Então, o homem é aquele provedor, né? É aquele que vai para fora de casa conseguir a comida, conseguir a sustentação, o alimento, é a proteção da família. E a mulher é aquela pessoa ali meiga, né? Carinhosa, que tá ali para acolher no momento da aflição, no momento difícil. Então, assim, é, eu vejo muito isso. Eu vejo que essa diferença entre Isaac e Eulália, ela se dá mais justamente no propósito de cada um, né? Como, como realmente ele mesmo fala, que ele tá ali para protegê-la, né? Então ele tá ali para correr atrás do que for preciso fora de casa para dar segurança a ela, né? Ele tem quantos anos agora? Ele tá com 4 anos, Isaac. Quem não conhece, Que não tem que conhece, tem que conhecer. conhecer. É uma figuraça. Pode seguir É, Davi nas redes sociais, que vocês vão ver. bicho. Tem algumas fotos ali no Tem, Instagram da sua esposa tem, também, que ela coloca na hora de dormir. tem. Meu amigo, é uma figura. É muito figura. Ele é muito engraçado, né? Isaac, além de ser grato a Deus por a dádiva de ser pai, eu ainda tenho uma gratidão em dobro por ser pai de Isaac. Porque ele realmente é uma figuraça. Todo mundo é doido por Isaac. Isaac é uma criança muito alegre, ele é luz nas nossas vidas, sabe? Ele realmente é aquela criança que afasta tudo que é negativo. É muito bom você chegar em casa e poder abraçá-lo, poder estar com ele. É muito bom. Fala um pouquinho sobre a escolha do nome Isaac. Esse nome é Isaac forte. é um nome forte, muito forte. Vê, Isaac, primeiramente eu já sempre achei um nome muito bonito. Desde de minha infância, eu sempre achei um nome bonito que não era tão comum, né? E aí eu fui começando a ter um conhecimento espiritual, conhecendo a palavra de Deus, e vi que esse nome, além de gostar do nome pelo fato de ser um nome bonito, de falar, um nome curto também, o Isaac dele é Isaac, né, um nome curto, espiritualmente falando, é um nome muito forte, né? Então, sem dúvidas, Isaac, ele foi uma promessa de Deus para a vida de Abraão. Então, Abraão e a sua esposa, eles eram velhos, né? Eles tinham 90 anos, enfim, não sei ao certo, mas eram muito velhos e eles não tinham filhos. E Deus prometeu a Abraão um filho chamado Isaac. Por isso que o nome Isaac significa o filho da promessa. Então eu vejo que Isaac ele é meu filho da promessa, entende? Entendi. Ele realmente é incrível. Eu sempre gostei muito desse nome e espiritualmente para mim ele fala muito. Entendi. Agora fala um pouquinho pra gente sobre a questão de conciliar a vida profissional com a vida familiar. Caramba, é um desafio. De fato, é um desafio, principalmente para mim que tá assim, desde o momento que eu me formei como cirurgião dentista, eu sempre coloquei os 2 pés assim no acelerador e desci a lenha, bicho, a estudar, a correr atrás. Eu sempre fui hiper focado em relação ao meu trabalho. A minha profissão, sempre levei muito a sério isso. E a partir do momento que eu me tornei pai, que construí uma família, eu realmente senti uma certa dificuldade em conciliar, porque eu estava ali em um momento profissional muito intenso. Eu estava ali em um momento que realmente estava a todo momento trabalhando e procurando melhorias para o meu consultório, para o meu conhecimento, mas chega um momento da nossa vida que a gente começa a se apegar demais aos nossos filhos. E eles começam a nos puxar de uma forma muito intensa, sabe? E hoje eu consigo ter esse equilíbrio, né? Eu vejo que não é somente o tempo em minutos, mas sim na importância que você dá para aqueles minutos. Ou seja, muitas vezes, sei lá, eu vejo pais que estão com seus filhos e tá a todo momento ali fazendo outra coisa, não dá muita importância, tá mexendo no celular, resolvendo outra coisa. E de fato, eu já passei por essa fase. De estar com o meu filho e estar no celular, resolvendo algum negócio e tal. E hoje eu tenho uma visão totalmente diferente sobre isso. Entendi. Eu realmente tenho um tempo de qualidade muito grande com meu filho. Então, a partir do momento que eu tô ali com ele, eu me entrego aquele momento a ele.
Então, da mesma forma que eu entrego, naquele momento, aquele meu paciente, que eu tô ali fazendo aquele procedimento, aquela cirurgia, exclusivamente parado, focado numa cirurgia, e por que não? Eu não posso fazer isso para o amor da minha vida, né? Os meus filhos, a minha esposa. Então, eu tenho feito bastante isso. Deus tem me mostrado esse entendimento, que a gente precisa hiper focar nas pessoas que amamos. Eu vou te contar uma história. Esses dias eu estava para atender um aluno, Uhum. e aí ele ligou para mim e disse assim: caramba, a gente pode ir mais tarde ou ir outro dia, porque eu vou assistir o jogo de futebol do meu filho. Naquele exato momento caiu uma venda assim dos meus olhos. Caramba, que negócio bonito. Que massa, né? Essa recordação de você ter de seu pai assistindo um jogo de futebol seu, ou então de ler um livro, ou então de estar próximo, viajar, Com curtir. certeza. Porque, infelizmente, são poucos os homens hoje que têm essa responsabilidade, não só do dever de prover, que é sustentar a sua família, Uhum. mas de dar amor e carinho. Isso é muito difícil. Eu vejo muitas pessoas que têm o filho, ou entrega para a avó, ou então dá a mínima importância, Uhum. ou acha que a obrigação dele é só dar a roupa, só dar o alimento e pronto. A gente vê isso mais nos tempos passados, né? Que era mais bruto, mais rígido. Amava, mas de uma forma diferente. Mas eu fico, assim, eu fico admirado e eu quero compartilhar isso com você. Parabéns. Eu acredito que isso só tem a enriquecer na sua vida e que Deus vai prosperar, com certeza. Amém. Tudo que você fizer, porque você sabe a importância da sua família, certeza. dos seus filhos. Com certeza. Isso é primordial. Acho que quando você absorve e você entende que sua família é tudo para você, meu amigo, o céu é o limite. É verdade. Profissionalmente, pessoalmente, não tem, não é? É verdade. E assim, é interessante, né, Robson, que quando a gente valoriza as pessoas que amamos, é uma forma de dizer a Deus que a gente é grato por isso. Então, a gente acha, conversar com Deus, orar a Deus, parar um momento e orar e agradecer é importante, claro. Mas será que só isso é suficiente? Entende? Então, será que se eu chegar em casa todos os dias e orar a Deus e dizer, Senhor, eu sou grato pelos meus filhos, e se durante o dia eu não faço isso em atitudes, será que é válido essa minha oração? Eu fico me perguntando isso. Então, muitas vezes o fato de você estar lá, né, com o seu filho, dando atenção, dando carinho, é uma forma de você estar mostrando a Deus que você é grato, né? E honrando esse papel que ele deu. Entendi, perfeito, perfeito. Davi, vamos mudar um pouquinho agora do assunto, vamos um pouquinho para a rede social. Uhum. Assim que se formou Davi, eu via Davi no ônibus, na parada de ônibus, em todos os lugares, nas redes sociais. Uhum. Eu sei que teu irmão trabalha com isso, ele te ajudou bastante. Mas me conta como foi o start digital. Bicho, de fato, assim que eu me formei e vim a Garanhuns, eu fui pioneiro nessa área de marketing digital, né? Os colegas da profissão, eles ainda não tinham aberto os olhos para essa gama, até porque também era algo muito recente, né? O Instagram tinha acabado de começar a bombar, e aí eu sim caí de cabeça nisso. Eu fiz todo o meu investimento em marketing digital, eu investi bastante nisso. E assim, eu tive uma ajuda de casa, claro, o Diego, né, que ele é especialista hoje. Na verdade, ele é formado em contabilidade, em administração, mas hoje ele atua como um gestor de marketing digital, né? Ele tem uma agência de marketing digital, que é a Comunicarte. Então, ele sempre me ajudou desde o início, mas eu também sempre tive essa visão, sabe? Eu sempre fui muito aberto a essa visão. Então, eu sempre quis fazer isso. Assim que eu me formei, eu já caí de cabeça mesmo nessa onda do mundo digital e investi bastante em identidade visual. Então, quem não é visto não é lembrado. E aí eu coloquei realmente a minha cara por Garanhuns inteiro, outdoor, backbus, né, os itinerários, que é aqueles pontos de ônibus. E também foquei bastante nas redes sociais, né? Eu convidei as influências digitais, os influencers digitais, para o meu consultório. E aí era uma troca de serviço, né? Até onde isso é viável?
Assim, para que as pessoas também não pensem, então tem que ter um parâmetro também para Aham. isso, né? Não pode ser qualquer pessoa. Vê, uma parceria, ela tem que ser bom para os dois, concorda? Então, tem que ser bom para mim, ou seja, o influencer ele tem que me dar retorno e também eu tenho que trazer um retorno para ele. Ou seja, se eu faço uma entrega de um sorriso perfeito, de clareamento, enfim, e aquela pessoa também tem que me entregar. Então, ela tem que me entregar resultados, né? Então, os resultados quais são? Os números e também as indicações. Então, era muito viável para mim porque eu recebia muita indicação, né? Recebia muita indicação. Esses digitais influencers, eles me ajudaram muito a alavancar o meu negócio. Sou muito grato a cada um deles, né? A gente mantém a parceria até hoje, a gente tem essas parcerias que são muito bacanas. E aí, esse pessoal, como era algo pioneiro mesmo, e todo mundo começou a divulgar, né? O meu Instagram, o meu trabalho, o pessoal começou, foi uma forma que eu encontrei das pessoas confiarem em mim, verem que o meu trabalho era sério. Não era só mídia, não era só marketing. Então existia e existe uma ciência por trás disso, né? Então o que é que acontece? As pessoas começaram a olhar os resultados, né? E começaram a confiar no meu trabalho. E isso alavancou meu negócio de uma maneira muito rápida. Coisa que hoje é diferente. Porque, vê, a gente tem que entender que naquela época não existia ninguém dentro da cidade de Garanhuns que fazia isso. Então, é diferente de hoje. A gente tem que estudar o mercado, né, para poder entrar nele. Então, o que foi que eu fiz? Eu estudei o mercado para conseguir entrar e ver aonde eu poderia ser diferente das outras pessoas. Então, hoje, por exemplo, se uma pessoa se forma, vem e faz o mesmo que eu fiz há, sei lá, 8, 9 anos atrás, obviamente não vai ter o mesmo impacto, né? Porque realmente não é algo, já é algo comum. Todo mundo hoje usa o digital. Entendi. Eu sinto a dificuldade também nas pessoas. Eu sinto também a dificuldade nas pessoas de se reinventarem. É. A gente vê muita gente copiando as Uhum. informações dos outros. Então, assim, eu acho que tem uma área enorme aí para as É. pessoas inovar, trazer diferenças, fazer diferente. Porque essa história de ficar Aham. imitando, eu até brinco às vezes, caramba, o cara começou a vender coxinha por R$ 1, todo mundo imitou, quebrou todo mundo. É desse jeito. É Então, desse jeito. assim, é melhor você estudar o mercado, É. ver o que é que você pode trazer de diferente. Por exemplo, um amigo meu foi abrir uma academia e aí ele disse, o que é que tu acha? Eu disse, cara, o que é que tu quer trazer de diferente? Ele já ficou um pouquinho sem reação, assim. Ele disse, Gosto, né? a primeira pergunta que você tem que fazer é o que é que eu vou trazer de É. diferente para a cidade, para as pessoas, É. né? O que é que vai trazer esse público para mim, né? Então foi justamente nessa linha de raciocínio, Robson, que eu justamente comecei a trazer assim que eu me formei. E acredito eu que um dos motivos, né, de ter alavancado o meu negócio de forma rápida foi justamente o digital, né? Eu acredito que aí 70%, né, primeiramente Deus, claro, e segundo todas as estratégias que a gente montou para conseguir atingir esse sucesso, né? E graças ao bom Deus a gente vem aí fazendo história, né, de uma forma rápida. Os meus alunos quando sempre falam, poxa, você é um exemplo para mim, porque de certa forma eu alavanquei o meu negócio de forma rápida e com ciência e com segurança, né? Com realmente um respeito, com honra. Então eu nunca precisei burlar, nunca precisei pisar em ninguém, nunca precisei fazer um procedimento errado para conseguir levantar o meu negócio. Então isso é muito bom escutar isso, né, das pessoas. Então dizer, poxa, você é um exemplo. É muito bom. A gente vê que traçamos passos que assim tá fazendo a diferença, né, para as pessoas. Então é justamente sobre isso, né? A gente conseguir alavancar os nossos negócios independente da área de uma forma que seja íntegra, né? Perfeito, perfeito. Agora vamos falar sobre a saúde e o bem-estar do Davi. Além da saúde bucal, Uhum. Davi cuida do que mais do seu corpo? Rapaz, a gente é uma guerra, né? A gente tenta ao máximo ser firme aí nos exercícios físicos, na alimentação. E isso, para quem trabalha muito, é um desafio, né? Eu passei muito tempo cuidando muito bem do meu corpo, me alimentando muito bem, e chegou, eu não estava conseguindo conciliar com os treinos e também com a alimentação, que na verdade, sendo bem sincero, Robson, eu sei que cada um tem uma visão, cada um tem sua opinião sobre isso,
Mas a minha é que realmente é a famosa procrastinação. Então, às vezes ele está tão sobrecarregado que começa a, né, adiar algo que poderia ser feito. Então, eu tenho essa visão. Uma boa parte da minha vida eu passei estagnado nisso, sendo refém aí apenas de trabalho, apenas de foco profissional, e acabei passando um tempo aí sem me cuidar bem. Mas hoje eu tenho essa visão que temos que ter um equilíbrio, né, de corpo, alma e espírito. Não adianta a gente estar blindado espiritualmente enquanto não estamos cuidando das outras áreas, né? Como, por exemplo, o corpo, por exemplo, né? Você desleixar com seu corpo, obviamente, isso vai trazer várias consequências, né? Então, a gente precisa estar preparado, né? Tem que estar preparado e fisicamente falando, como a sua pergunta, é, assim, essencial para todas as profissões, inclusive a odontologia, que requer uma posição, né? Uma ergonomia bem bacana, enfim. Eu tenho sofrido aí há um tempo, tentando equilibrar essa parte profissional com os cuidados pessoais do corpo, mas estou conseguindo. Então aí nessa luta, né? Estou treinando, estou me alimentando, tentando fazer a minha parte. Perfeito. Precisar de ajuda, já. Claro, com certeza. Davi, é o seguinte, vamos falar um pouquinho sobre... a gente já sabe que é prova de Deus, você se tornou dentista e isso é fato. Mas se você não fosse dentista, você já parou para pensar nisso? Tinha outra ideia do que você... Mas eu já. De fato, ficou muito nítido o que Deus tem para minha vida, né? O propósito que ele colocou. Mas, caso eu não tivesse seguido essa profissão, eu acredito que existiria uma grande possibilidade de ter seguido a área de contabilidade, né? De ciências contábeis. Porque os meus pais, eles são contadores, né? Há 25 anos aqui em Garanhuns. Tório muito, assim, muito consolidado, né? Eles, no mercado de ciências contábeis, eles são referência aqui na cidade. E aí, o mais velho, o Diego, a priori, ele não iria seguir essa área. O Diogo, o do meio, queria a área de medicina ou fisioterapia, estava ali indeciso. E eu, o caçula, o mais novo, meio que assumi essa responsabilidade de herdar, né, a profissão dos meus pais, até porque eles construíram um patrimônio, construíram, né, um patrimônio físico, né, o palpável e também o não palpável, que é justamente ser referência, né, ter a confiança dos clientes. E iria deixar isso para quem, né? A pergunta ficou no ar. E aí a visão dos meus pais era justamente essa: poxa, se o mais velho do meio não quis, a gente tem aí o caçula que vai herdar o consultório e vai tomar a frente, né, e botar o barco para continuar andando do jeito que estava até alavancar mais. E de fato seria muito mais fácil para mim, se você parar para pensar, seria muito mais fácil para mim ter seguido essa área naquela época. Questões financeiras, poxa, pegar um escritório com estrutura, né, com um mercado já Tudo... clientela, toda formada, né, uma cartela de cliente, os funcionários todos trabalhando de forma harmônica, tudo funcionando, né, e é só realmente praticamente administrar aquele negócio. E aí, para que um dentista conseguisse ter, vamos dizer assim, financeiramente falando, o recurso que eles já estavam, era muito difícil. Era um negócio assim, poxa, praticamente impossível, sabe? E é muito louco pensar nisso, porque a tendência era que eu, como um jovem entusiasta, né, de querer ter bens materiais, né, ter sonhos de ter carros importados e tal, querer seguir essa área, né? Porque era um caminho mais curto, um caminho mais fácil, né? Não precisaria estar muito distante de casa, enfim. Conseguiria até talvez fazer um curso online, né? Ciências contábeis é uma área que até é possível fazer isso, enfim. Mas acabou que Deus mudou o meu rumo, mudou a minha rota, né? Como eu falei um pouco atrás, ele colocou um anjo lá da odontologia. Para nossa sorte, hein? Obrigado. E aí eu acabei realmente mudando o rumo. Mas sem dúvidas eu teria ido para ciências contábeis.
E o meu pai, ele sempre diz, meu filho, se você tivesse ido para contabilidade, você ia ser um contador muito bom, porque você é hiper focado. Então, Acabou que tu trouxe a parte administrativa toda foi, pra tua vida, né? exato. Mas foi muito bom, essa base, né, que eles me deram. Perfeito. E agora, quais são os próximos projetos e os próximos planos de Davi? Bem, uma clínica, né, na Orlando Dutra. A gente teve alguns problemas burocráticos, mas graças a alguns deles já foi destravado, a gente está conseguindo resolver para continuar a nossa obra. E o meu intuito é que a gente possa concluir uma clínica com justamente aquela chave que você acabou de falar, que é justamente o que ela vai ter de diferente. O que é que Davi vai entregar à população de Garanhuns como dentista? Qual a experiência que esses pacientes eles vão ter de diferente e por que procurá-lo, entende? Então essa clínica ela foi pensada em tudo, todos os detalhes, do início da porta da clínica ao final, a forma de se posicionar, enfim, a clínica realmente ela tem um estudo para ser a minha cara, né? Obviamente eu precisei da ajuda de vários profissionais para conseguir deixar a estrutura física mostrando quem é Davi, quem é a essência daquela clínica, né? Então, realmente é um meu próximo projeto. Eu ia falar agora sobre o futuro da odontologia, mas aí eu acredito que já tá. Tá, Esse com projeto. certeza. Tá, sim, sem dúvidas. O que é que vai vir de diferente assim? Vê, eu sempre gostei muito de tecnologia, né? E fiz vários cursos na alinhamento digital, impressões 3D. Então, o que eu tenho mais focado hoje, né? Obviamente, a gente nunca entrega o ouro, né? Até porque ela não está pronta. Mas, É, e não temos ainda aqui na nossa cidade uma forma de reabilitar pacientes de uma forma muito rápida e tecnológica. Eu tenho um scanner no consultório, eu consigo escanear e terceirizar com o laboratório. A minha ideia é justamente essa, colocar tudo dentro da clínica, onde o paciente ele não vai precisar estar procurando outro serviço terceiro e a gente vai conseguir resolver tudo naquele lugar. De exames de imagem, exames hematológicos, né, exames de sangue. Então, a nossa ideia é ter realmente um centro, né, odontológico especializado, onde aquele paciente ele vai ter, além do conforto, além do atendimento. Então, a gente tem aí esse desafio. Eu manuseio muito bem a parte digital de impressão 3D. Eu já consigo imprimir dentro do meu consultório os provisórios, né? Eu já faço a instalação do implante e já no mesmo momento já coloco uma coroa impressa em 3D. E o paciente ele já sai com o dente no formato adequado para o sorriso dele, né? Então eu fiz esse investimento, inclusive fui um dos pioneiros aqui em Garanhuns a adquirir o scanner intraoral e as impressoras 3D, né? Na época, inclusive, muitas pessoas me chamaram de louco porque eu vendi um carro, assim, que era o carro do meu sonho. Não tem o cara jovem que tem aquele carro do sonho. Então, enfim, na época era uma BMW X1 e aí o carro lindo, teto solar, enfim, um modelo incrível, né? Que para um jovem entusiasta aquilo ali era o máximo, né? E isso é cultural, você sabe, né? Nós, os homens, quando a gente era criança, ficava lá brincando de carrinho, né? Então, isso assim, isso é... Então, assim, isso é cultural, né? É de fato, não tem como você dizer assim, bicho, não gosta de carro. Para um homem, pô, é muito difícil. muito. Porque a gente foi criado brincando de carro. Pô. Então, os nossos jogos eram de carro. Então, eu sempre fui, assim, apaixonado por carro. E aí, no momento que eu atingi o meu sonho, dizer, poxa, eu conquistei um carro dos meus sonhos. E aí, com pouco tempo, eu disse, poxa, eu vou vender. Pô, tu tá louco? Tu tá maluco? Aí eu, mas por que tu vai vender o carro do teu sonho? Disse, bicho, eu vou investir tudo em digital. Aqui em Garanhuns eu não vejo ainda, na época, né? Hoje sim, os dentistas estão bem atenuados com isso. E não tinha ainda um centro que tivesse tudo, scanner, impressora 3D, onde o cara conseguia ele mesmo fazer o planejamento dentro do software e botar para imprimir na impressora dentro do consultório. Isso era algo palpável isso. E aí a gente terceirizava, mandava para Recife, para uma capital, aí enviava para o carro de linha, o Sedex, enfim.
E incrível que isso, financeiramente falando, era uma maluquice. Porque eu, na época, não tinha uma quantidade de faturamento que justificasse um produto tão caro. Então eu vendi, né, na época um carro valor aí quase de 200 mil para investir tudo em scanner, impressora 3D e softwares, notebook gamer para conseguir rodar tudo isso, né? E aí eu investi tudo. Eu caí de cabeça no digital, mesmo que financeiramente fosse improvável e fizesse algum sentido. Porque quem trabalha com gestão, né, quem trabalha com números, acaba indo para a calculadora, dizendo, poxa, faz sentido eu comprar esse equipamento? Ele vai se pagar? Entende? E na época era uma loucura. Então, realmente, o pessoal falou, bicho, tu tá maluco. Tu vai vender o teu carro dos teus sonhos pra tu entregar isso a quem, pô? Eu, E a galera não tá pagando ainda ah, a você pra isso, entende? eu acredito que seja visão. Se chama É, visão. Na Exato. cabeça de muitas pessoas é É. maluquice. E onde tá o diferencial nessas pessoas, né? Que são um pouco aí positivo demais, positivo em excesso. E eu sempre tive isso comigo, sempre fui muito visionário. Eu comprei todo aquele equipamento, investi pesado em cursos, fui para São Paulo, fiz curso com os melhores do mundo e aprendi realmente como manusear esse software, fazer essas impressões e levei isso para dentro do meu consultório. E como Deus é bom e Ele tem honrado, né, os nossos esforços. E aí eu consegui recuperar todo o valor que foi investido em pouco tempo, coisa que para todo mundo era improvável, era uma maluquice, e para mim fez todo sentido aquilo que eu estava fazendo, sabe? E ver como Deus é bom. Deus é tão bom que o mesmo carro que eu vendi, eu tô com ele hoje, tu acredita? O mesmo. Agora sim, não foi outro do mesmo modelo não, entende? Aham. Acho que com 3 anos após, comprei a pessoa que eu vendi. É muito. É, visão. É. E aí eu tô agora com o scanner, as impressoras e o carro. Aí, eu tô com os dois. Exatamente. Às vezes as pessoas se apegam muito às questões, certeza. né, materiais. É, Às vezes deixa de é, ter é. fazer um propósito maior, então, É. de conquistar uma coisa maior, porque cria um afeto É. muito grande por aquele bem. E engraçado que isso foi há exatamente 3 anos atrás. Isaac tinha 1 ano e eu não tinha outro carro, só tinha esse. E eu fiquei sem carro. Isso realmente era tipo uma minha maluquice mesmo, porque eu fiquei sem carro com um filho de 1 ano, né? E enfim, o meu pai, ele viu a situação, disse, poxa, ele realmente vendeu o carro. Eu tô sem acreditar que ele vendeu o carro, né? Porque pra ele também era uma maluquice, né? E aí eu vendi o carro e ele disse, não, eu tenho dois. Eu tô com um carro mais simples, que na época era um Kwid, aquele Renault, né? Um pequenininho. E aí ele disse, eu vou te emprestar. Fica com ele aí durante o tempo que você precisar. E aí, se não fosse eu teria ficado de pé, né? Aí eu passei 6 meses, mesmo depois de um sucesso profissional, eu já me considerava, assim, estar em uma boa fase profissional e decidi ficar de pé sem nenhum orgulho, sem nenhuma preocupação o que alguém iria pensar, porque, na verdade, eu não tenho nenhum apego a bem, eu não tenho apego nenhum. Se for preciso vender casa, carro, enfim, o que for preciso vender, eu estou disposto a vender para investir no meu negócio, porque é muito diferente quando você sabe que o retorno ele vai vir, entende? E eu não tenho dúvida disso. Então assim, eu sei o que é que a minha profissão ela pode me entregar. Eu sei o que eu tenho em Deus, que ele me protege, que ele me guia, e eu tenho força e coragem para ir atrás. Então, o que é que tá me impedindo fazer o que para alguns é loucura, entende? Então, eu faço mesmo e eu tenho certeza que foi isso que me trouxe até aqui. Foi esse medo que eu nunca tive de enfrentar aí, essa profissão, a concorrência, entre aspas, né? E tudo o que veio pela frente para tentar me atrapalhar. Nunca tive medo, não. E nem tem. Caramba, o nosso papo tá perfeito. É. A gente vai ficar por aqui hoje, mas antes eu quero que você olhe para aquela câmera ali e mande uma mensagem de motivação, de inspiração. Bem, você, independente de área, independente de odontologia, independente da área que você segue, eu estou aqui para te motivar, te dizer que você é capaz de chegar onde você quer chegar e só depende de você. Então, não espere, não pense duas vezes no momento que você realmente decidir seguir um caminho, né? Claro, sabendo onde você quer chegar, com segurança, com o pé no chão,
né? E também não pense duas vezes em se desapegar a pessoas e a bens. Como eu falei aqui, muitas vezes é duro de escutar isso, mas é preciso se afastar de pessoas que estão te atrapalhando. Então, o conselho que eu tenho a te dar é justamente esse. Sai de perto de negatividade, vai para onde Deus te mandou ir. Ele te mandou ir para a luz. Deus, ele não quer que você fique no buraco. Ele quer prosperidade, ele quer luz, ele quer que você vá seguir o que ele te pediu. Beleza? Show de bola, cara. Valeu. Muito obrigado. Com certeza nós vamos ter outros convites. Galera, finalizamos mais um episódio hoje, mas eu já quero deixar um convite aqui a Diego e Diogo. Vou fazer esse convite formal, mas eu tenho certeza que vai ser muito conteúdo bom aí. Vai enriquecer mais ainda tudo aquilo que a gente já vem recebendo com as informações que a gente vem trazendo aqui. Então, para você, uma boa noite, um bom dia ou uma boa tarde. E fica de olho, se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreve, deixa o like e tamo junto. Valeu!